Bodybuilders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós iremos continuar a coletânea de episódios falando sobre a construção da sociedade. E hoje falaremos sobre os elementos básicos da construção de uma cidade, as estruturas físicas. As impressões sobre a cidade são mais do que visuais. São uma imensa fonte de sensações, memórias, esperanças, edifícios, história, multidões, odores, rumores, humores, encontros, dramas da vida e da morte que afetam os indivíduos, diferentemente conforme sua formação, vivência e interesse. Calvin Lynch, 1960. As impressões que as pessoas têm sobre a cidade, em um local particular, são mais do que visuais. A cidade oferece uma quantidade imensa de sensações. As memórias, odores, esperanças, multidões, lugares, edifícios, o drama da vida e da morte, que compõem e afetam cada pessoa diferentemente conforme sua formação e vivência. Cada indivíduo constrói a sua própria imagem das partes da cidade que se complementam entre si, levando à formação de um quadro mental coletivo de relação física com a cidade. Cada indivíduo também acrescenta um juízo de valor sobre as condições da qualidade ambiental urbana que ele oferece, de acordo com seus interesses, objetivos e expectativas de vida. Com isso, reforça a necessidade de articular bem os gênios lócios do seu local. Qual a mensagem que aquela cidade vai passar para aquele que vai entrar nela, seja personagem, seja pessoa real que vai usufruir do seu mundo. As cidades deixam mensagens, e essas mensagens podem ser lidas de várias maneiras dependendo do aspecto utilizado, historicamente, socialmente, economicamente, culturalmente. Entender essa mensagem, juntamente com a população já estabelecida, irá dar uma vida diferente para o seu espaço. E essa mensagem está normalmente ligada com os gênios lócios que a população quer ser mostrada. Aquela raça é hostil com o visitante, aquela raça possui uma política mais absolutista, é uma raça mais diurna e noturna, são guerreiros espartanos, são expansionistas persas, são religiosos egípcios. Todos esses aspectos proeminentes da sua população irão moldar o aspecto da morfologia, que é o formato e a disposição, e a dinâmica, que é a forma como a sociedade vive o dia a dia. Nesse sentido, o conceito da qualidade ambiental urbana vai além dos conceitos de salubridade, saúde, segurança, bem como as características morfológicas do sítio ou do desenho urbano. Incorpora também conceitos de funcionamento da cidade, fazendo referência ao desempenho das diversas atividades urbanas e às possibilidades de atendimento aos anseios dos indivíduos que a procuram. Cada elemento da arquitetura, da infraestrutura, dos equipamentos, das informações urbanas e do seu funcionamento afetam um detalhe, frequentemente toda a imagem da coletiva. Segundo o Belgioso, a qualidade urbana não é só morfologia, isto é, não pode ser pensada apenas como algo visual, formal da paisagem, mas também especialmente do ponto de vista estrutural das condições fisiológicas que se referem às atividades e sua diversidade. Até os elementos mais visíveis são constituídos de elementos não definíveis em termos estéticos. Ao contrário, são expressados de forma de comunicação, de riqueza de estímulos, de mensagens, informações e de significados. A cidade é um sistema espacial, de volumes diversificados que podem ser percebidos. É um espaço complexo, rua, praça, locais diferentes, percepções diferentes e elementos em sequência. Eles são carregados de mensagens, símbolos e signos que podem informar sobre a sociedade que a criou, sua história, relações socioeconômicas, sua cultura, sua origem. Estudiosos da década de 60 destacaram os 5 elementos básicos para se proceder à leitura da cidade quanto ao indivíduo e à sua imagem: sistema viário, bairros, marcos, limites e fontes de atividade. Sistema viário inclui todo o sistema de vias das quais as pessoas se utilizam para atingir os pontos determinados da cidade, quer com veículos ou a pé, que apresentam formas mais variadas indo do tabuleiro de xadrez à radioconcentricidade. Bairros referem-se às diversas partes das cidades, o centro, as áreas industriais, a periferia, os espaços abertos, os centros comerciais, e que se diferenciam na forma, na expansão e na extensão e na função. Ao se entrar no espaço, conserva-se a memória daquele que se encontrou anteriormente e opera-se um conforto. Cada impressão sucessiva é condicionada e procedente. Será criada uma sensação de monotonia quando se repete o mesmo elemento, uma impressão de desordem quando se não compreende qual é o critério de formação. Ou seja, uma impressão da variação quanto aos componentes, embora diversos, mantém uma relação entre eles. Mesmo quando reportada a sua devida dimensão, a leitura da cidade representa visões mais complexas, com relações aos materiais muito diversos, muitas formas variadas com diferentes tratamentos arquitetônicos, arborização, pavimentação, mobiliário urbano, junto com os negócios, vitrine, pessoas e veículos em movimento, visuais próximas e distantes. É lógico que, adiante de uma determinada situação urbana, pode perceber-se que ela é atraente ou interessante, ou desagradável e monótona. Marcos. Os marcos urbanos são elementos visuais que se destacam na paisagem e que podem ser observados à distância. Funcionam como elementos de identificação da cidade.
e são fundamentais como auxílio para a orientação dos indivíduos em seu deslocamento. Como exemplo de marcos significativos internacionais, podemos citar a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, o Pão de Açúcar. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos a Avenida Paulista, o Parque do Ibirapuera, o Museu do Ipiranga, o Banco do Estado, o Edifício Martinelli, o Rio Pinheiros e etc. Esses marcos têm um significado muito forte na imagem da cidade, pois expressam cada momento da história, o poder das classes sociais e tipo de atividades econômicas dominantes. O domínio pelos reis de origem divina, tendo uma classe dominante de sacerdotes, como ocorrido, por exemplo, no Egito Antigo, resultou numa imagem de uma cidade representada por grandes pirâmides e inúmeros templos. Na Roma Antiga foram os grandes edifícios públicos de demonstração do poder militar como um coliseu, os círculos e os fóruns. Na Grécia, além do templo da Acrópole, a Ágora representava o palco da democracia ateniense e de sua principal atividade econômica, o comércio. Na Idade Média foram as igrejas, os mosteiros, os castelos que comandaram a estrutura urbana, símbolo do clero e da aristocracia feudal. Nas cidades islâmicas, por exemplo, nós temos o bazar, foco de atividades comerciais árabes, tendo também grande importância, talvez maior do que as próprias mesquitas. Na cidade de São Paulo, depois da Avenida Paulista representar a ascensão do domínio do sistema financeiro, vimos surgir shoppings e centros de serviço como os novos marcos da cidade que se terceirizavam. Hoje, o aparecimento das inúmeras torres de comunicação que se multiplicam na cobertura dos altos edifícios em busca de melhor desempenho são indicadores do poder de meio de comunicação no direcionamento da sociedade. Nas cidades médias, começaram a surgir como marcos de referência as universidades, elemento hoje de atração das indústrias de ponta e em busca da mão de obra mais qualificada. Limites. Outro componente importante à imagem da cidade está representado pelos elementos de separação entre as diversas partes da cidade, podendo ter conotação de fim ou de junção entre distritos e entre cidades. Esses limites incluem tanto os elementos naturais como rios, montanhas, mangues, dentre outros, como arquitetônicos, como ferrovias, rodovias, represas, linhas de alta tensão e etc. Na verdade, a existência de limites possibilita a percepção de uma forma global da cidade. Quando se denomina o todo, tem-se uma sensação maior de segurança que aumenta o nível de satisfação e prazer. A percepção da forma do conjunto da cidade constitui-se num componente direito de qualidade urbana. E os focos de atividade? São os pontos da cidade que se destacam pela intensidade da atividade, emplacando a junção no mesmo local de um grande número de pessoas, automóveis e serviços. Muitas vezes são também confundidos com os marcos da cidade, mas tem que representar fundamentalmente uma atividade intensa. Exemplos: a Broadway, Praça do Ipanema, Avenida Paulista, centro das cidades. Uma área que tem uma atividade muito intensa e muito densificada apresenta uma qualidade muito diferente de outras que contém apenas um tipo. Por outro lado, essa atividade específica identifica o negócio e o tipo de pessoa que frequenta aquela área, e determina o mobiliário urbano da sua função. O sistema visível não constitui apenas de edifícios e espaços, mas de uma realidade inteira que se movimenta. Enfim, nós mesmos percebemos o ambiente urbano de maneira diferente segundo a atividade que ele desenvolve. Se andamos de automóvel, temos um certo tipo de percepção, diferente daquele que anda a pé. Se estamos trabalhando sentindo de um jeito, se estamos passeando sentimos de outro, e se estamos no meio de um negócio de uma outra maneira. O modo como usamos a cidade muda a nossa percepção. Então, pegando os tópicos da focos de atividades: área comercial, área religiosa, área governamental, área cultural, área educacional, centro e periferia. Em resumo, quando vamos construir a estrutura física da nossa cidade, pense: número 1, qual a mensagem que você quer passar para as pessoas? Número 2, quais são os elementos que representam aquela população? Número 3, qual é o formato dela? Número 4, quais são os marcos? Número 5, com quem ela faz limite e fronteira? E número 6, quais são os focos de atividade que você quer que ela tenha e quais são os que mais chamam a atenção? Quando for pensar na sua cidade, não deixe de analisar esses 5 elementos. Dê personalidade a ela, e assim ela vai ficar mais viva para os seus jogadores e para os seus leitores. Se você é novo aqui, não deixe de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação, porque no nosso próximo episódio falaremos sobre a linha temporal da sua cidade e como ela impacta. Vou deixar aqui o card aqui em cima com o episódio passado e também com uma lista de introdução ao world building. Usem a bolsa das suas criações e deixem cada vez mais incríveis. Valeu!